Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 2 de maio de 2025, estamos nós reunidos para estudarmos o livro A Gênese, de Allan Kardec. Nós estamos no capítulo 4, titulado O Papel da Ciência na Gênese. Vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão. Nosso irmão Tarcísio irá orar para a gente. Logo depois, a nossa irmã Lígia irá fazer a recapitulação e a leitura do nosso último estudo. Pai amado, obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de estudo, por mais os aprendizados que vamos ter hoje. Como é gratificante sentir a Tua presença, sentir que estamos tentando dar um passo mais em Tua direção. Quando tivemos tantos tropeços em nossas vidas, por não querer seguir o que Tu mandas, não aceitar a intuição amiga, como somos rebeldes, Senhor. Mas assim, mesmo assim, queremos agradecer, pois estamos tentando ser pessoas melhores e esse estudo realmente nos modifica. Obrigado, Senhor. Obrigado pela espiritualidade amiga que apoia esse estudo, pela nossa irmã Conceição, que intuída nos orienta melhor sobre os pontos que ainda temos dúvidas. E assim só temos que agradecer por mais uma oportunidade. Fica conosco hoje e sempre. Que assim seja. Obrigada, amigo Tarcísio. E aí, Lígia? Conta pra gente. No último estudo, nós iniciamos o capítulo que fala sobre o papel da ciência na Gênese. Nós vimos que a razão dos comentadores da Gênese estava aprisionada por impossibilidades materiais, que eles não tinham base científica. Na Gênese, eles viam tudo como um milagre. A ciência, então, abriu um caminho que fez surgir uma Gênese positiva, acompanhando a formação da Terra, dos astros, segundo as leis eternas e imutáveis. Não, a Gênese positiva acompanharia essa formação da Terra não como um milagre, segundo as leis da natureza. Isso aí seria a verdadeira Gênese. E quando ele diz positivo, ele queria dizer o que, Lígia, pra gente, para que todos nós possamos entender? Era pautado em fatos, nessas leis, porque ainda não tinha uma pesquisa, mas já tinha as leis eternas e imutáveis. A ciência já estava tomando uma proporção. Ela estava começando ainda. Nesse tempo, apesar da ciência ter destruído alguns erros, lançados fundamentos sobre dados irrecusáveis, que seria a Gênese positiva, ainda estava faltando um elemento importante para a ciência estar completa no século XIX. Os erros da Gênese de Moisés aconteceram porque, com muitas traduções, às vezes os termos vão se modificando muito, e porque ela era sempre tomada ao pé da letra, e ela é muito alegórica. A Bíblia tem verdades alegóricas. Precisa de uma interpretação, precisa que a pessoa esteja munido de informações, né? A gente sempre diz, é levar o texto para o contexto da época, né? Não está errado, né, Lígia? Essa alegoria seria um véu que tinha que ser levantado. Que para nós é uma alegoria, para eles é cultura, né? É cultura judaica realmente. Eles utilizavam muitas metáforas, porque o grande ensino era o ensino oral. Então eles usavam bastante metáforas, exemplos, né, metafóricos. E essas metáforas não conseguiam explicar exatamente porque faltava a ciência, faltava a filosofia. Eles tinham aquela fé cega e um respeito cego pela letra. Então não se interpretava isso. Quando a ciência demonstrou de uma maneira incontestável os erros da Gênese de Moisés,
a fé ortodoxa entendeu que lhe haviam removido sua pedra fundamental. Então houve muita resistência de falar que isso é uma alegoria, não está mentindo, é uma outra interpretação que a ciência estava dando. Que não é erros de Moisés, são erros de interpretação. E esses erros de interpretação tomaram uma proporção maior na Idade Média. Idade Média, vamos lá, de 500 a 1500 da Era Cristã. Então essa foi um período que deturparam bastante e que transformaram inclusive o livro Gênesis de Moisés, o livro Gênesis, que é o primeiro livro, são 5 livros denominados como se fosse escrito por Moisés. Então o livro Gênesis, que era a criação do mundo, nesse período da Idade Média, foi rotulado de ciência. Isso, foi criado assim, não há o que se discutir, entendeu? Então, quando nesse período que não havia ainda um desenvolvimento científico, então teve que se aceitar. E depois, quando a ciência começou a tomar uma autonomia, ela foi subjugada à igreja, né? A ciência está errada e a igreja está certa. Só que chegou uma hora que não tinha mais como segurar os fatos. E a igreja teve que abrir mão. Como continua abrindo mão e cada vez vai, porque o planeta ele está no processo de evolução. E hoje nós vamos para o item 9. A fim de guardar respeito aos textos recebidos como sagrados, dever-se-ia obrigar a ciência a calar-se? Seria coisa tão impossível como impedir que a Terra gire. As religiões, sejam quais forem, jamais ganharão qualquer coisa em sustentar erros manifestos. A ciência tem por missão descobrir as leis da natureza. Ora, como essas leis são obras de Deus, não podem ser contrárias às religiões que se baseiam na verdade. Lançar anátema ao progresso, aí seria, esse anátema, ele tem mais de um significado. Eu creio que aí está no significado figurado, Condenação. Porque a igreja fazia uma excomunhão, que era o anátema. Que anátema também tem outros sentidos, pode ser reprovação, condenação, repreensão, maldição, mas aí o sentido religioso, anátema é uma sentença de maldição que expulsa da igreja, é o mesmo que uma excomunhão. Então não adianta lançar anátema ao progresso por atentatória à religião. Lançar anátemas ao progresso por atentatória à religião é lançá-lo à própria obra de Deus. Mais ainda, é trabalho inútil, porquanto nem todos os anátemas do mundo seriam capazes de impedir que a ciência avance e que a verdade abra caminho. Se a religião se nega a avançar com a ciência, esta avançará sozinha. Então é o que a gente estava exatamente a comentar, né? Ainda há pouco. Então nós sabemos que chega uma hora que não teve mais como segurar a ciência. Por isso que eu disse, se a religião se negar a avançar com a ciência vai avançar sozinha, que foi o que aconteceu. Então a gente tem ali 1600, 1700, ali já começa a haver um distanciamento muito grande da ciência para com a religião. A própria filosofia, ela foi se desassociando, ela não se desassociou de Deus, ela se desassociou da religião, né? Era necessário também dar à filosofia um ar científico, né? Item 10. Somente as religiões estacionárias podem temer as descobertas da ciência. Tais descobertas só são funestas, seriam infelizes, as que se deixam distanciar pelas ideias progressivas, imobilizando-se no absolutismo de suas crenças. Elas, em geral, fazem da divindade uma ideia tão mesquinha que não compreendem que assimilar as leis da natureza, que a ciência revela, é glorificar a Deus em suas obras. Na sua cegueira, porém, preferem render homenagem ao espírito do mal. Uma religião
que não estivesse sob nenhum ponto em contradição com as leis da natureza, nada teria que temer do progresso e seria invulnerável. Ou seja, inatacável. Vamos aqui ticar, né? Então, nesse item 10, ele vai falar que somente as religiões que estão estacionadas, ou seja, que não querem acompanhar o óbvio, que é a evolução científica, podem ter medo, né, as descobertas que a ciência está realizando. Então, imagina como foi doloroso e até mesmo o impacto a igreja ter que reconhecer que a Terra girava em torno do Sol e não o Sol ficava girando em torno da Terra, né? O período do heliocentrismo. Imagina, ela defendeu essa tese por muito tempo, né? Nós não somos assim, seres orgulhosos, né? Quando a gente defende uma tese, depois que a gente descobre que aquilo estava errado, a gente fica todo envergonhado, ou então a gente continua negando até o final o óbvio, né? Então a igreja viveu essa experiência. Ela uma vez que ela negou a realidade de que não era o Sol que girava em torno da Terra, a Terra não era o centro do mundo, mas durante muito tempo ficou, e depois ela tem que abrir mão disso, porque muitas pessoas foram queimadas, muitas pessoas foram torturadas, muitos cientistas foram presos, né, por conta desses absurdos. Então, uma vez tendo que depois dizer, não tem mais como negar o óbvio, a ciência está aí para isso, tivemos que assumir. Então, isso realmente, como eu disse, provocou até medo, né? A religião acaba se imobilizando no absolutismo de suas crenças. Se fecham, nós estamos certos e o mundo inteiro está errado. Elas fazem uma ideia de Deus tão mesquinha, colocar Deus assim numa caixinha e dizer Deus é o que eu faço dele, Deus é o que eu penso dele. É mesquinhar Deus realmente. Compreende que assimilar as leis da natureza, e as leis da natureza são leis divinas, tá, gente? Que a ciência revela é glorificar Deus em suas obras, na sua criação, né? Então, glorificar Deus não é acredite no que eu estou falando, acredite no que a religião está dizendo, mas realmente aceitar as leis que regem o universo. É igual a reencarnação. A reencarnação, ela é uma lei natural. Ela faz parte, ela é uma lei divina. Glorificar Deus é aceitar a lei. Não tem quem prove. Meu filho, quando a gente diz não tem quem prove, é porque você ainda não quis pesquisar. Você não precisa nem ser espírita para pesquisar a reencarnação. Basta você buscar as histórias científicas. A ciência ainda também não bateu o martelo, ela não se intrometeu nisso. Porque a ciência ainda não entendeu que isso não é religião. Reencarnação não é religião, reencarnação é uma lei. Então, quando a ciência começar a pegar fatos que já acontecem, de crianças que nascem, que contam detalhes da sua existência anterior, dão datas, nomes, localização, e a ciência for buscar isso e dizer, nossa, realmente. Então, na verdade, agora a ciência quer negar, né? Ela nega, ela não quer buscar isso. Mas para aqueles que já se predisporam a isso, começam a descobrir. Então, isso também faz parte da lei da natureza. Isso é glorificar a Deus. Negar não é glorificar a Deus. Buscar a verdade é glorificar a Deus. A gente pega o espiritismo, em algum momento ele está contra a lei da natureza, ele concorda com tudo que a ciência, até porque é um fato. O espiritismo está de comum acordo com a ciência. Enquanto uns negam, não existia dinossauro. O espiritismo diz, existiram sim, teve um período específico para isso. Enquanto a ciência diz, o mundo não foi criado em 6 dias. O espiritismo diz, não foi mesmo. E o que está na Bíblia? De forma metafórica. São os 6 períodos geológicos. Entendeu? Vamos para o item 11. A Gênese compreende 2 partes. A história da formação do mundo material e da humanidade, considerada em seu duplo princípio, corpóreo e espiritual. A ciência tem se limitado à pesquisa das leis que regem a matéria. No próprio homem, ela apenas estudou e estuda o envoltório carnal. Sob esse aspecto, chegou a inteirar-se com uma precisão incontestável das partes principais do mecanismo do universo e do organismo humano. Assim, sobre esse ponto capital,
pôde completar a Gênese de Moisés e retificar as suas partes defeituosas. Então, se a gente for pegar a Gênese de Moisés, ela vai falar da criação da terra, das árvores, das frutas, dos animais e do ser humano, né? Essa é a Gênese. Compreende duas partes, a história da formação material do mundo e da humanidade. A ciência está direcionada àquilo que é tocável, que é mensurável, né? Palpável. Cada vez mais, hoje a gente estuda o sistema neurológico, né? O sistema nervoso central, periférico, e diz, nossa, quanta descoberta. Então a ciência continua, mas ainda é fisiológico. Então hoje nós temos aí esses aparelhos eletrônicos hoje, né, que consegue ver uma galáxia, né, consegue ver um sistema, uma nebulosa, tirar foto, é uma coisa assim espetacular, né? E hoje é esse movimento, quando diz assim, ele usou uma palavra, ele foi tão delicado, Kardec, que ele não disse assim, ele disse assim, e corrigiu Moisés. O que ele disse? Pôde completar a Gênese de Moisés e retificar. Retificar é o quê? Corrigir. Suas partes que foram o quê? Defeituosas. Vamos mais um para finalizar o 11. Mas a história do homem, considerado como ser espiritual, se prende a uma ordem especial de ideias que não são do domínio da ciência propriamente dita e das quais, por esse motivo, não constitui objeto de suas investigações. A filosofia, a cujas atribuições pertencem mais particularmente a esse gênero de estudos, apenas tem formulado sobre o ponto sistemas contraditórios que vão desde a mais pura espiritualidade até a negação do princípio espiritual e mesmo de Deus, sem outras bases afora as ideias pessoais de seus autores. Tem, pois, deixado sem decisão o assunto por falta de um controle suficiente. Então ele diz assim, a ciência se preocupa com isso, com esse lado espiritual? Não. Não. Quem deveria se preocupar ali mais ou menos é quem? Seria a filosofia. Mas que também acaba tendo assim cada ideia pessoal de cada filósofo, não é verdade? E são contraditórias, um é muito materialista, o outro já é o oposto. Um diz, outro nega, né? Vamos lá para o item 12. Essa questão, no entanto, é a mais importante para o homem porque envolve o problema do seu passado e do seu futuro. A do mundo material só o afeta indiretamente. O que lhe importa saber, antes de tudo, é de onde veio, para onde vai, se já viveu, se ainda viverá e qual a sorte que lhe está reservada. Então isso é tão básico, né? E a gente não para pensar realmente, de onde eu vim? Quando eu sair daqui eu vou para onde? Né? O que eu estou fazendo aqui? Isso são perguntas filosóficas que a gente deveria estimular e começar a parar para pensar, porque aí sim a vida faz mais sentido. Acho que nós já percebemos que uma vida extremamente na horizontal, como nós estamos vivendo hoje, a humanidade terrena, aonde ela está nos levando? A um alto nível de doenças mentais. Sobre todas essas questões, a ciência se conserva muda. A filosofia apenas emite opiniões que concluem em sentido diametralmente oposto, mas que pelo menos permitem a sua discussão, o que faz com que muitas pessoas se coloquem do seu lado, de preferência seguirem a religião, que nada discute. A filosofia apenas emite opiniões que concluem em sentido que diametralmente. O que é isso? Opostos, são totalmente opostos. Um vai na materialidade absoluta, o outro vai na espiritualidade absoluta. Diametralmente, absolutamente opostos, né? Absolutamente opostos. Então, aí fica difícil assim. Mas que pelo menos se permite a discussão. E a religião se permitir a discussão? Não. Por que é isso? Porque sim, não se discute as coisas de Deus. Vamos para o item 13. Todas as religiões estão de acordo quanto ao princípio da existência da alma, sem, contudo, demonstrarem, entretanto,
não concordam quanto à sua origem, nem com relação ao seu passado e ao seu futuro, nem principalmente, e isto é o essencial, quanto às condições de que depende a sua sorte vindoura. Em sua maioria, elas apresentam como futuro da alma e impõem à crença de seus adeptos um quadro que somente a fé cega pode aceitar, mas que é incapaz de suportar um exame sério. Como o destino que elas fazem da alma está ligado aos seus dogmas, às ideias que faziam nos tempos primitivos sobre o mundo material e o mecanismo do universo, o destino que elas atribuem à alma não se concilia com o estado atual dos conhecimentos, não podendo, pois, senão perder com o exame e a discussão. As religiões acham mais simples proscrever, isto é, proibir os dois. Então vamos ver aqui esse item 13 para nós entendermos melhor o que ele está falando aqui. Ela já diz o quê? Kardec nos fala que todas as religiões estão de acordo quanto ao princípio da existência o quê? Da alma. Então todas acreditam que existe a alma. O princípio da existência da alma. Onde é o princípio da existência da alma? Quem criou a alma? Deus. Então todo mundo junto, a alma existe. Porque todas as religiões são espiritualistas. Todas as religiões acreditam que alguma coisa vai para algum lugar. E a grande maioria, ou seja, ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno. Não é o corpo, porque o corpo foi ou cremado ou foi sepultado. Então, todas as religiões são espiritualistas. Ou seja, todas as religiões estão de acordo quanto ao princípio da existência da alma. Sem, contudo, demonstrarem isso. Porque demonstrar o ser. Demonstrar até mesmo, gente, na atitude. Se eu sei da existência da alma, a minha atitude diária deveria ser outra. E o nosso planeta, a humanidade terrena, não demonstra isso. Tem certeza que é só essa vida e que aqui vai tudo acabar. A nossa atitude diária é de materialista, não é de espiritualista. Entretanto, não concordo quanto à sua origem, nem com relação ao seu passado e ao seu futuro. Porque aí tem uma religião que vai dizer que morreu, acabou, e aí você vai esperar o juízo final, né? Então, cada religião, elas abordam para onde essa alma vai. Porque a espírita, ela tem uma outra abordagem. Ou então você vai ficar dormindo, aguardando um juízo final, né? Então, cada uma aí vai traçando as suas crenças, né? Porque, o que vai acontecer? Eu vou ter uma nova oportunidade? Não. Você vai esperar o julgamento e você vai ficar eternamente no inferno. Ou você vai ficar no céu. Fazendo o quê? Também não sei. Mas tu vai estar no braço do Senhor. Então, tem como aceitar uma fé cega? Tem. Não é isso, não, porque é isso e pronto. Agora vamos examinar. Se eu for examinar isso aí, a gente vai ver que tem vários furos. Não teria como isso seguir. Vamos lá para o 14. Essas divergências no tocante ao futuro do homem geraram dúvida e incredulidade. Entretanto, a incredulidade dá lugar a um penoso vácuo. O homem encara com ansiedade o desconhecido, em que cedo ou tarde terá que penetrar fatalmente. Então o que acontece? Não existe isso, não é assim. Então vamos negar. Só que negar tudo constrói do homem o quê? É isso que ele diz aqui. Um vácuo. Nós precisamos nos ater, nós precisamos ter uma esperança. Nós precisamos dessa base, desse link, desse vínculo com a espiritualidade. Negar tudo, sim, e agora? Vai substituir pelo quê? O que é, na verdade? E isso provoca um vácuo. Por quê? Porque a vida da parte, inclusive, não tem sentido a vida. Ela não tem sentido. A ideia do nada o enregela. Enregela no sentido assim, de congelar. Mas aí, no sentido figurável, desanima. A ideia do nada deixa ele desanimado. Diz-lhe a consciência que alguma coisa lhe está reservada para além do presente. Que será?
Sua razão já desenvolvida não lhe permite mais admitir as histórias com que o acalentaram na infância, nem a alegoria como realidade. Né? Aquela história do bicho-papão, da mula sem cabeça, né? Então o Satanás vai vir, você vai para o inferno, Deus vai te castigar. Então isso serviu durante o tempo, mas chega um período que isso não faz mais sentido, né? Qual o sentido dessa alegoria? A ciência rasgou-lhe uma ponta do véu, mas não revelou o que mais lhe importa saber. Ele interroga em vão, porém, ela nada lhe responde de maneira decisiva e capaz de acalmar as suas apreensões. Por toda a parte depara com a afirmação a se chocar com a negação, sem que se apresentem provas positivas, tanto de um lado quanto de outro. Daí a incerteza. E a incerteza, ao que respeita à vida futura, faz que o homem se atire, tomado de uma espécie de frenesi, para as coisas da vida material. Como ela não dá uma resposta definitiva, aí ele pensa é tudo matéria, só o que eu vejo existe. E aí por isso que porque a ciência não dá uma conclusão, né? Deixa em aberto. E aí parece que é só a matéria. Finalizando, Eis o inevitável efeito das épocas de transição. Desaba o edifício do passado, sem que ainda o do futuro se ache construído. O homem se assemelha ao adolescente que, já não tendo a crença ingênua dos seus primeiros anos, ainda não possui os conhecimentos da idade madura. Apenas sente vagas aspirações que não sabe definir. É aquele vácuo, né, que falou nos parágrafos anteriores. ele diz assim, a gente saiu do estado da infância, mas também ainda não chegamos à fase de adultos. Estamos ali na adolescência, né? Por isso que ele diz assim, o homem se assemelha ao adolescente que, já não tendo a criança ingênua, a gente já não acredita mais no bicho-papão, né? A gente não acredita mais no Satanás com o tridente nas mãos, furando a gente, nos empurrando para o caldeirão. Isso a gente já não acredita, a gente não consegue mais conceber e aceitar isso. Mas ainda também não possui conhecimento da idade madura, mas nós também não temos uma maturidade espiritual ainda, mesmo nós espíritas. Então, por isso que é o período da transição, saindo da infância e ainda não entramos na fase adulta, estamos ali na adolescência. Meus irmãos, e assim nós conseguimos finalizar o item 14. No nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir, nós iremos para o item 15 e 16 e 17, aí finalizamos o capítulo 4, tá bom? A Gênesis é um livro que é complexo, mas não desista, dê continuidade. Ele é um livro muito bom de ser estudado, para que a gente possa compreender melhor à luz da doutrina espírita, tá bom? Obrigada, Lígia, pelas contribuições. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Então, nós sabemos que chega uma hora que não teve mais como segurar a ciência. Por isso que ele disse, se a religião se negar a avançar com a ciência vai avançar sozinha, que foi o que aconteceu. Somente as religiões que estão estacionadas, ou seja, que não querem acompanhar o óbvio, que é a evolução científica, podem ter medo, né, as descobertas que a ciência está realizando. Então, imagina como foi doloroso e até mesmo o impacto a igreja ter que reconhecer
que a Terra girava em torno do Sol e não o Sol ficava girando em torno da Terra. Imagina, ela defendeu essa tese por muito tempo, né? Nós não somos assim, seres orgulhosos, né? Quando a gente defende uma tese, depois que a gente descobre que aquilo estava errado, a gente fica todo envergonhado, ou então a gente continua negando até o final, o óbvio, né? Então a igreja viveu essa experiência. Ela uma vez que ela negou a realidade de que não era o Sol que girava em torno da Terra, a Terra não era o centro do mundo, mas durante muito tempo ficou, e depois ela tem que abrir mão disso, porque muitas pessoas foram queimadas, muitas pessoas foram torturadas, muitos cientistas foram presos, né, por conta desses absurdos. A religião acaba se imobilizando no absolutismo de suas crenças. Se fecham, nós estamos certos e o mundo inteiro está errado. Elas fazem uma ideia de Deus tão mesquinha, colocar Deus assim numa caixinha e dizer: Deus é o que eu faço dele, Deus é o que eu penso dele. É mesquinhar Deus realmente. Então glorificar Deus não é acredite no que eu estou falando, acredite no que a religião está dizendo, mas realmente aceitar as leis que regem o universo. É igual a reencarnação. A reencarnação, ela é uma lei natural, ela faz parte, ela é uma lei divina. Glorificar Deus é aceitar a lei. Reencarnação não é religião, reencarnação é uma lei. Então, quando a ciência começar a pegar fatos que já acontecem, de crianças que nascem, que contam detalhes da sua existência anterior, dão datas, nomes, localização, e a ciência for buscar isso e dizer: nossa, realmente. Então, na verdade, agora a ciência quer negar, né? Ela nega, ela não quer buscar isso. Mas para aqueles que já se predisporam a isso, começam a descobrir. Então isso também faz parte da lei da natureza. Isso é glorificar a Deus. Negar não é glorificar a Deus. Buscar a verdade é glorificar a Deus. A gente pega o espiritismo, em algum momento ele está contra a lei da natureza, ele concorda com tudo que a ciência, até porque é um fato. O espiritismo está de comum acordo com a ciência. Então isso é tão básico, né? E a gente não para pensar realmente de onde eu vim. Quando eu sair daqui, eu vou para onde? Né? O que eu estou fazendo aqui? Isso são perguntas filosóficas que a gente deveria estimular e começar a parar para pensar, porque aí sim a vida faz mais sentido. Acho que nós já percebemos que uma vida extremamente na horizontal, como nós estamos vivendo hoje, a humanidade terrena, aonde ela está nos levando? A um alto nível de doenças mentais. Quem criou a alma? Deus. Então, todo mundo junto, a alma existe. Porque todas as religiões são espiritualistas. Todas as religiões acreditam que alguma coisa vai para algum lugar. E a grande maioria, ou seja, ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno. Não é o corpo, porque o corpo foi ou cremado ou foi sepultado. Então, todas as religiões são espiritualistas. Ou seja, todas as religiões estão de acordo quanto ao princípio da existência da alma, sem, contudo, demonstrarem isso. Por que demonstrar o ser? Demonstrar até mesmo, gente, na atitude. Se eu sei da existência da alma, a minha atitude diária deveria ser outra. E o nosso planeta, a humanidade terrena, não demonstra isso. Tem certeza que é só essa vida e que aqui vai tudo acabar. A nossa atitude diária é de materialista, não é de espiritualista. Cada religião, elas abordam para onde essa alma vai. Porque a espírita, ela tem uma outra abordagem. O que vai acontecer? Eu vou ter uma nova oportunidade? Não. Você vai esperar o julgamento e você vai ficar eternamente no inferno. Ou você vai ficar no céu. Fazendo o quê? Também não sei. Mas tu vai estar no braço do Senhor. Então, tem como aceitar uma fé cega? Tem. Não é isso, não, porque é isso e pronto. Agora vamos examinar. Se eu for examinar isso aí, a gente vai ver que tem vários furos. Não teria como isso seguir. Não existe isso, não é assim. Então vamos negar. Só que negar tudo constrói do homem o quê? É isso que ele diz aqui. Um vácuo. Nós precisamos nos ater, nós precisamos ter uma esperança. Nós precisamos dessa base, desse link, desse vínculo com a espiritualidade. Negar tudo, sim, e agora? Vai substituir pelo quê? O que é, na verdade? E isso provoca um vácuo. Por quê? Porque a vida ela passa, inclusive, não tem sentido a vida.
Ela não tem sentido. Mas nós também não temos uma maturidade espiritual ainda. Mesmo nós espíritas. Mesmo nós espíritas. Então, por isso é que é o período da transição. Saindo da infância e ainda não entramos na fase adulta. Estamos ali na adolescência. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? E assim agradecemos a Deus nosso Pai, agradecemos ao nosso Mestre Jesus, aos amigos espirituais aqui presentes, pela oportunidade que nos dão de estudo e reflexão. Muito obrigada, Senhor, graça te damos. EOS Manaus, estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.